Ao analisarmos a localização das nações no globo, é possível notar que quase todos os países desenvolvidos estão longe da linha do Equador, enquanto os que estão nas regiões mais centrais do mundo, em sua grande maioria, são os países mais pobres da Terra. E por mais que fatores como a estabilidade política, infraestrutura e indústrias bem estabelecidas sejam fundamentais para o sucesso econômico de nações como Estados Unidos, Alemanha e Noruega, outro ponto em comum desses citados são os invernos rigorosos durante vários meses do ano, o que torna impossível ignorar a presença de alguma relação entre o clima e o desenvolvimento, o que fica ainda mais evidente quando de 96 países de clima tropical ao redor do mundo, apenas a Singapura é considerada desenvolvida. E nesse vídeo, vamos entender como o clima de uma nação pode influenciar em seu desenvolvimento e causar disparidades sociais tão grandes entre países que teoricamente deveriam se beneficiar do clima quente, enquanto outros deveriam batalhar para sobreviver em temperaturas negativas. Naturalmente, você pode pensar que, como os países frios e europeus colonizaram os países mais quentes, eles tendem a ser mais ricos, pois mesmo com a independência, o período colonial causou divisões de territórios, extração de recursos naturais, além das nações colonizadoras ainda manterem uma influência econômica sobre as ex-colônias. E mesmo que esse pensamento tenha uma parcela de verdade, a lógica pode ser derrubada se analisarmos o próprio continente europeu, onde as nações mediterrâneas deveriam ser as mais ricas, pois beiram o mar Mediterrâneo, que tem uma importância comercial que liga a Europa, o Oriente Médio e a Ásia. Porém, alguns países mediterrâneos estão entre os mais quentes e mais pobres do continente, inclusive antigas nações colonizadoras, como Espanha e Portugal, que possuem renda per capita bem inferior a países frios como Holanda, Luxemburgo e os nórdicos. E essa lógica se confirma ainda mais ao analisarmos a relação entre a temperatura e o PIB per capita, com estimativas indicando que 1 grau Celsius a mais resulta em um PIB per capita 725 dólares menor. E o motivo dessa relação gera debate entre economistas, pois no passado, grandes impérios da humanidade se formaram em regiões mais quentes, como os egípcios e os persas, pois milênios atrás, sem a tecnologia agrária de hoje, a riqueza era determinada principalmente pela capacidade da agricultura. Sendo assim, países em regiões tropicais naturalmente iriam ser mais ricos, já que conseguiam produzir mais alimentos do que as nações mais frias. Mas no mundo moderno, onde as principais chaves para o desenvolvimento são a indústria, infraestrutura e inovação tecnológica, ter um clima propício para cultivo durante todo o ano não é mais o suficiente para garantir a prosperidade. E assim, a escassez de matéria-prima e um clima rigoroso criaram necessidades que motivaram povos a se industrializarem, desenvolverem tecnologias e expandirem seus territórios. E atualmente, esses países têm vantagem até mesmo na agricultura, pois desenvolveram sua infraestrutura e tecnologia, como por exemplo, utilizando sementes geneticamente modificadas para aumentar a produtividade e reduzir a necessidade de fertilizantes, visando otimizar a produção de alimentos e evitar o desperdício. E esses fatores fazem países frios como a Holanda, a Alemanha e Reino Unido estarem entre os maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo. Todavia, nos países tropicais, o atraso na industrialização faz a infraestrutura e a tecnologia empregada no cultivo serem extremamente subdesenvolvidas, deixando agricultores expostos a variações climáticas e pestes e parasitas que estão mais presentes em climas tropicais, levando a uma produção abaixo do ideal. Além disso, climas frios tornam o planejamento necessário, pois se não existisse a organização de estoque de comida, madeira, dentre outros mantimentos, além de casas adaptadas para conseguir passar invernos rigorosos com temperaturas negativas, a população de países como os nórdicos, por exemplo, não iriam sobreviver, enquanto em climas mais quentes, a exigência para se viver é menor, o que torna o planejamento algo secundário. E essas ações se acumularam ao longo de várias gerações e contribuíram para moldar sociedades que valorizam mais os bens de capital do que aqueles que tinham fácil acesso a eles. Apesar disso, existem exceções a essa regra, com alguns países frios, como a Rússia, Ucrânia e a Coreia do Norte, possuindo renda per capita do nível de países subdesenvolvidos. Mas nessas nações, a instabilidade política e décadas de isolamento
são fatores mais relevantes do que o clima. Há exceções também em países quentes, como Singapura, Catar e Emirados Árabes, que têm uma renda per capita acima de $40.000, estando à frente de países desenvolvidos e frios, como o Reino Unido e a França. Mas a questão é que tanto Catar como os Emirados Árabes foram abençoados com um território muito rico em petróleo e gás natural. E já o caso da Singapura é um pouco mais interessante, já que está entre os 20 menores países do mundo e não tem recursos naturais. Porém, o fundador e primeiro líder do país, Lee Kuan Yew, admitiu que o ar-condicionado foi fundamental para mudar a natureza da sociedade e possibilitar o desenvolvimento nos trópicos, e sem ele, os trabalhadores não conseguiriam ser produtivos perante ao calor e à umidade, e, consequentemente, não seria possível desenvolver a indústria e a tecnologia. Portanto, todos os países têm o potencial para alcançar o tão sonhado desenvolvimento, desde que consigam maximizar os recursos disponíveis, como a Singapura, que pode ser um exemplo de que essa tendência esteja mudando futuramente. Mas hoje, é inegável que o clima tem uma forte influência no desenvolvimento, pois criou necessidades que aceleraram a industrialização e a inovação nas nações frias. Sendo assim, relações como essa são temas que geram um estudo interessante, mesmo que talvez não influenciem políticas econômicas que de fato irão trazer um futuro melhor para determinados países tropicais. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.